O próprio ministro da Economia do Macri assumiu no programa de televisão, numa entrevista, que eles receberam a Argentina em 2015 desendividada, com um crescimento de 2,5% do PIB, que para aquela 2015 era um crescimento muito bom, e com uma classe média pujante e com um setor industrial bastante ativo. Eles mesmos assumiram. Só que o que aconteceu? Uma das primeiras medidas que o Macri tomou quando ele assumiu foi terminar com o controle da venda de moeda de dólar, que existia. Por que existe um controle de moeda, de compra de moeda estrangeira, dólar, né, na Argentina? Porque a Argentina é uma economia bimonetária. Na Argentina, qualquer pessoa pode ter conta em dólares no banco. Você pode ter sua conta em dólares. É liberado, tá? Então, a Argentina não produz dólares, a Argentina não imprime dólar, né? Tem dificuldade para conseguir dólar. Então, por isso que o peso está sempre se desvalorizando. Então, um governo sério tem que impor o controle de compra de moeda estrangeira. Tem no Brasil o controle de moeda estrangeira. Se você for num banco, você não pode comprar qualquer quantidade de dólares que você quiser. Existe um limite. Na Argentina também, só que é um limite um pouco mais apertadinho, porque a Argentina tem mais dificuldades para dólar. O que o Macri fez quando ele assumiu a primeira medida dele? Liberou a compra de moedas estrangeiras. Nessa época, eu estava lá, eu lembro perfeitamente, o dólar estava 12-1. Foi a 25 no dia seguinte. Imagina que significa para uma economia bimonetária que o dólar passe de 12 para 25 em 24 horas. Foi um caos. As tarifas públicas aumentaram 3.000%. Foi uma coisa absurda. E quando acabou a festa, quando o presidente Macri não tinha mais a quem pedir emprestado, né, porque isso gerou toda uma crise, que foram fazendo empréstimos, ele foi para o FMI. E o FMI concedeu para a Argentina o maior empréstimo da sua história, de forma ilegal, porque esse empréstimo nem passou pelo Congresso. O Macri fez por decreto. Foi totalmente ilegal foi para ele ganhar a eleição. Isso foi em 2016, que o país ia explodir. Então, o governo Trump, através do FMI, emprestou para o governo Macri um dinheiro impagável, 50 bilhões de dólares. E que nas cláusulas desse contrato, isso é o mais grave de tudo, para que as pessoas saibam, porque eu na mídia brasileira eu escuto muito pouco sobre isso, né? Quando eu leio da Argentina na mídia brasileira, parecem que são crianças escrevendo beabá, porque assim, pelo amor de Deus, vocês não falam o que aconteceu aqui nesse país. Dentre as cláusulas desse empréstimo, estava explícito, porque também é uma coisa que o FMI tenta garantir. Esse dinheiro tem que servir para ser investido na Argentina. Esse dinheiro não pode ser usado para fuga de capitais. Não foi construído nenhuma escola. Esse dinheiro não construiu nenhuma escola. Ele foi todo para fora. A Argentina não ganhou nada. E hoje ela está endividando 50 bilhões de dólares. É o dinheiro que entra, pinga e sai diretamente para poder remunerar investidores. Cara, mas o mais grave é que o regulamento do FMI não permitia isso. Era proibido fazer. E foi feito. Então, o que acontece? Quando terminou o governo Macri, que assumiu o peronismo de volta, e agora? O que a gente faz com essa dívida? Aí teve a grande discussão, temos que fazer um acordo com o FMI. E aí foi o grande racha entre Alberto Fernandes, o presidente, e Cristina Fernandes de Kirchner, a vice-presidente. Por quê? Porque a ala kirchnerista do governo do Alberto era contra esse acordo. Eles foram contra, porque é um acordo, tá bem, era um acordo que... Esse acordo que foi assinado entre a Argentina e o FMI no governo do Alberto, né, é um acordo que jogava as dívidas para frente, dava mais tempo para a Argentina pagar, mas, ao mesmo tempo, impunha uma série de questões de controle que o FMI faz sempre. O FMI não vai mudar nunca. O FMI vai lá controlar as contas públicas, vai pedir ajuste, vai um monte de coisa. Então, a Cristina, o grupo da Cristina, não queria que esse acordo fosse aprovado. O grupo do Alberto queria. Levaram para o Congresso para aprovar. O Congresso, entre a direita, a ala peronista mais para albertista, conseguiram aprovar. E aí foi o grande racha. Desde então, Cristina e Alberto nunca conseguiram se conjugar de novo, e o governo agora está vivendo essa condicionalidade do empréstimo com o FMI, porque não tem dólar, porque veio a seca, impediu a entrada de dólar, operações cambiárias terríveis, porque lá tem um câmbio paralelo que cresce de uma maneira incrível, e agora quem está tentando resolver o problema é o Sérgio Massa, que é o ministro da Economia, que vai ser candidato a presidente, tentando resolver um problema que ele não tem como resolver. Porque o FMI está lá enforcando a Argentina. E o que é pior? Num cenário eleitoral. E o que é pior? Num cenário eleitoral em que a direita está disputando com muitas chances de ganhar. Então o FMI agora está olhando de novo. Opa, aqui a gente tem a chance de que a direita volte para cá. Que a direita é que vai fazer o que a gente quer. É mais difícil brigar com o peronismo. É mais difícil. Então, assim, é um cenário muito complexo e é bem complicado a situação do Sérgio Massa governando a Argentina, tentando reduzir a inflação, que está altíssima em função do dólar, né? A inflação na Argentina é explicada pelo descontrole do dólar. E tentar resolver isso e, ao mesmo tempo, ser candidato, né? As pessoas têm que votar, as pessoas com o bolso vazio vão ter que acreditar nesse cara, né?
Pô, pois isso. Mas ninguém já lembra do Macri. O mais impressionante é que ninguém vê o contexto. As pessoas não veem o contexto. Mas a herança, né? Ninguém fala mais disso. E quando falam, você só fala de Macri, é tudo culpa do Macri. É culpa do Macri. Quem contraiu o empréstimo foi o Macri.